Mensagem de Paz, o seu programa de reflexão na Palavra de Deus, aqui na sua rádio. Mais uma semana tem passado e estamos novamente na sua companhia para mais um programa Mensagem de Paz. Fique connosco e desfrute das músicas e dos bons conselhos fundados na Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Toda arma preparada contra mim não prevalecerá. E o que o inimigo trouxe para destruir, Deus o desfará. Na mais profunda crise eu verei a tua glória, o mal em bem se tornará. Eu sei que lá na cruz tu conquistaste a vitória, meu ser a ti cantará. Na minha vida, como é no céu, oh, oh, Senhor, se faça a tua vontade. Hey, 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 na minha vida, como é no céu, oh, oh, Senhor, se faça a tua vontade. Na mais profunda crise eu verei a tua glória, o mal em bem se tornará. Eu sei que lá na cruz tu conquistaste a vitória, meu ser a ti cantará. Na minha vida, como é no céu, oh, oh, Senhor, se faça a tua vontade. Hey, 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 na minha vida, como é no céu, oh, oh, Senhor, se faça a tua vontade. Eu te louvarei de coração, eu receberei o teu perdão. Que a minha vida seja um reflexo de ti, oh Jesus, revela-te em mim. Na minha vida, como é no céu, oh, oh, Senhor, se faça a tua vontade. Hey, na minha vida, como é no céu, oh, Senhor, se faça a tua vontade. Senhor, se faça a tua vontade. Na nossa vida aparecem circunstâncias delicadas, que com o passar do tempo tornam-se grandes problemas se não forem adequadamente resolvidas. Um desses problemas é o cansaço. Inicialmente detectado, pensamos que umas horas de sono são suficientes para restabelecer. No entanto, por vezes, isso não basta. O tempo passa, colocamos os nossos afazeres, a rotina como nossa prioridade
e deixamos arrastar esta situação, que se pode tornar grave a ponto de afetar seriamente a nossa saúde. Quantas pessoas acordam já cansadas, exaustas, sem forças para enfrentar o seu dia, esgotadas de tanto pensarem na vida e fatigadas de se sentirem sozinhas no barco. Existe um terapeuta, o mais conceituado à face da Terra e o mais conhecido de todos os tempos. Ele faz um convite para que este tipo de pessoas possam encontrar descanso no seu dia-a-dia. O seu nome é Jesus Cristo, sendo Ele também, com toda a gentileza e genuíno interesse por nós, quem nos convida. Mas afinal, pode haver quem pergunte: quem é que Jesus está a convidar? Todos, sem exceção. Mas sobretudo aqueles que estão cansados de carregar pesadas cargas na sua vida, tomando consciência dos seus limites, das suas carências, e por isso mesmo tornam-se ainda mais receptivos ao apelo de Jesus. De facto, é Ele quem nos convida e é Ele quem nos alivia. Dito por outras palavras, Jesus faz este convite para nos proporcionar descanso e para termos refrigério, ar fresco, saúde. Não existem spas, férias, diversão que nos propiciem tanto descanso como aquele que Jesus nos dá, pois este descanso é gerado no nosso interior, independentemente das circunstâncias. Sentimos uma paz tão especial que muda a nossa forma de encarar a vida, concedendo-nos um ânimo e um fôlego renovados para viver. Entregue a sua vida a Jesus todos os dias e sinta o descanso diário que Ele lhe dará. É Ele quem faz este convite hoje e falo a si. Em Mateus, capítulo 11 e versículo 28 diz a Bíblia: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Onde não sei falar mais que a verdade, onde não há aparências, onde descoberto fica meu coração. Ali sou sincera, ali minha aparência de piedade se vai. Ali é tua graça o que conta, teu perdão o que sustenta para estar de pé. E não podia dar a cara se não fosse porque estou revestida pela graça e justiça do Senhor. Se me vissem tal qual sou, já saberiam que é Jesus. O que viram refletido em mim foi só a sua luz. É por tua graça e teu perdão que podemos ser chamados de instrumentos do teu amor. É por tua graça e teu perdão, minha justiça está longe da tua perfeição. E não podia dar a cara
é justiça e está longe da tua perfeição. O programa Mensagem de Paz é um programa da responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Viseu. A direção do programa está a cargo do pastor José Manuel Pereira. Hoje na locução está a Lídia Cruz e o Daniel Almeida e na assistência técnica o Vítor Cruz. Para nos deixar a mensagem de hoje, está connosco o Elias Almeida. Os nossos contactos são os seguintes: 232 423 565. Eu vou repetir: 232 423 565. O nosso sítio adviseu.org. Eu vou repetir também: adviseu.org, ou poderá também visitar a nossa página do Facebook na Assembleia de Deus de Viseu. Contacte-nos se tiver dúvidas e encontrará sempre uma voz amiga pronta a ajudar. Das lutas que você está vivendo, que a tua fé aos poucos está perdendo. Por não ver a resposta você chora. Eu sei, está difícil conduzir a tua cruz, mas você tem a companhia de Jesus, dizendo: filho, não desista, eu estou aqui. Eu sei, meu filho, eu conheço todos os teus passos. Quando estás forte também, quando estás fraco, é nessa hora que eu estendo as minhas mãos. Eu sou o homem que tentei dizer pro mundo, mas não fui compreendido, humilhado, desprezado e abatido, mas eu não neguei jamais a minha fé. Eu sou um homem que levaram injustamente e cravejaram numa cruz, mas venci a morte e hoje estou de pé. Sou Jesus, sou Jesus, o homem de Nazaré. Das lutas que você está vivendo, que a tua fé aos poucos está perdendo. Por não ver a resposta você chora. Eu sei, está difícil conduzir a tua cruz, mas você tem a companhia de Jesus, dizendo: filho, não desista, eu estou aqui. Eu sei, meu filho, eu conheço todos os teus passos. Quando estás forte também, quando estás fraco, é nessa hora que eu estendo as minhas mãos. Eu sou o homem que tentei dizer pro mundo, mas não fui compreendido, humilhado, desprezado e abatido, mas eu não neguei jamais a minha fé. Eu sou o homem que levaram injustamente e cravejaram numa cruz, mas venci a morte e hoje estou de pé. Sou Jesus, sou Jesus, o homem
gostaria de falar convosco sobre problemas insolúveis. Quantos de nós temos problemas que não conseguimos resolver pelos nossos próprios meios? Quando olhamos para os nossos recursos humanos e pessoais, os mesmos mostram-se insuficientes para solucionar aquilo que aos nossos olhos se afigura insolúvel. No Evangelho segundo São João, no capítulo 6, começarmos no versículo 1 até ao versículo 15, encontramos o seguinte relato bíblico. Depois, Jesus atravessou o mar da Galileia, também conhecido como o mar de Tiberíades. Uma multidão enorme, em grande parte formada por viajantes que iam a Jerusalém para a festa anual da Páscoa, seguia-o para onde quer que fosse, para o ver curar os doentes. Assim, quando Jesus subiu ao monte e se sentou com os seus discípulos à sua volta, em breve viu que um grande grupo de pessoas subia também a colina à sua procura. E voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentarmos esta gente toda? Estava a experimentá-lo, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: só para isso era preciso uma fortuna. André, irmão de Simão Pedro, acrescentou: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e alguns peixes. Mas de que serve para a multidão tão numerosa? Digam a toda a gente que se sente, mandou Jesus. E todos se sentaram na colina relevada. Só homens eram aproximadamente 5.000. E Jesus, pegando nos pães, deu graças a Deus e passou-os ao povo. Depois fez o mesmo com os peixes. E toda a gente comeu até estar satisfeita. Agora, juntem os sobejos, disse Jesus aos discípulos, para que nada se estrague. E encheram-se 12 cestos só de restos. Quando o povo se deu conta daquele grande milagre, exclamou: sem dúvida é este o profeta cuja vinda temos esperado. E Jesus viu que estavam a ponto de o levar para fazer dele o seu rei, e assim subiu o monte ainda mais para o alto, ficando sozinho. Uma multidão seguiu a Jesus. É isso que nós encontramos no contexto desta passagem. Talvez pelos milagres que ele tinha feito e não pelas razões mais corretas. Mas seguia Jesus apenas de uma forma superficial, sem perceber o sentido que estava por detrás dos milagres e dos sinais que fazia. Nessa ocasião, Jesus subiu ao monte para estar um pouco com os seus discípulos. Diz no versículo 5, numa outra tradução: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, faz uma pergunta. Vê uma necessidade fundamental, problema insolúvel aos olhos humanos. De que maneira se há de alimentar uma multidão, sobretudo sem ter recursos? Filipe vinha de uma cidade próxima de Betsaida. Era natural que Jesus lhe perguntasse a ele onde comprar pão para tanta gente. Claro que Jesus sabia o que fazer, mas perguntou para ver o que é que ele diria, para os fazer pensar. Reparem que Filipe faz rapidamente uns cálculos de cabeça. Numa outra tradução diz que 1 denário era o dinheiro suficiente para comprar pão para um dia de uma família média. E a Bíblia fala que seriam cerca de 5.000 homens, e Filipe chega à conclusão que mesmo que conseguissem, e isto está expresso numa outra tradução, 200 denários, não seria suficiente para suprir a necessidade presente de comprar pão e comida para todas aquelas pessoas. O problema parece irresolúvel ou insolúvel. O que fazemos perante um problema que nos parece insolúvel na nossa vida? Mas André chama a atenção de um pequeno pormenor, para o lanche de uma pessoa que ele vira vir. Então, no versículo 9, nós encontramos o seguinte relato, quando André diz: está ali um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? 5 pães e 2 peixinhos. É apenas um pormenor no meio de pelo menos 5.000 pessoas, homens, fora crianças e mulheres. Quantas vezes na nossa vida chegamos a esta mesma conclusão? Qualquer que seja o problema, ou não dispomos da capacidade para o resolver, ou a solução está muito acima de nós. André falou dela apenas para mostrar que não havia o suficiente para tanta gente com fome. Mas, para o propósito de Deus, era o suficiente. E então,
Jesus mandou que se assentassem todos na relva que existia naquele lugar. No versículo 11 de uma outra tradução diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Jesus tomou o pouco que existia, deu graças por isso, e distribuiu pelos discípulos, que o distribuíram à multidão. Filipe tentara calcular quanto era preciso para ser gasto para que cada pessoa tivesse direito a um pedaço. No entanto, acabaram por comer tanto quanto quisessem. Quando Deus dá, Ele supre verdadeiramente as necessidades. Ele é a solução para os problemas insolúveis. Quando o Senhor supre as necessidades do seu povo, há abundância, mas não desperdício. Jesus também ensina uma verdade: desperdiçar alimento que não precisamos, quando tantas pessoas vivem sem ele, é um insulto ao doador divino. Mas há também uma lição espiritual. Não importa com que abundância o Senhor distribui a sua graça, Ele sempre tem o suficiente para dar mais. Depois de toda a multidão ficou satisfeita, foi recolhido mais do que havia quando a refeição se iniciou. 12 cestos cheios. Reparem que tudo isto começou com 5 pães e 2 peixinhos que se encontravam no início. A multidão lembrou-se da forma como os seus antepassados foram alimentados milagrosamente no tempo de Moisés. Qualquer pessoa com más intenções poderia levar estas pessoas na direção errada. Eles estavam à procura de um líder, mas Jesus conhecia a sua intenção e tinha um propósito diferente para as suas vidas. Jesus é aquele que provê o alimento para o corpo e para a alma. Esta passagem comprova que o Senhor tem poder para operar milagres, resolver o que é impossível para as nossas capacidades humanas, e exemplifica a sua compaixão pelos necessitados. Deus está atento às necessidades básicas da nossa vida. Ensina que o pouco que podemos ter pode ser transformado em muito se for colocado nas mãos de Deus. Humanamente falando, muitas vezes as nossas soluções não são suficientes para resolver os problemas que se nos deparam, mas o nosso Deus é poderoso para transformar o que é impossível ao homem em algo simples. Algo impossível ao homem, mas que com simplicidade Deus pode resolver. Confia em Deus, porque Ele tem poder para transformar algo que é impossível aos teus olhos em algo simples. Ressuscita os sonhos que plantaste em mim. Faz-me levantar de onde eu caí, sim, para ver tua glória, para tocar-te outra vez. Eu clamo, ressuscita-me. Faz-me viver de novo só para ti. Faz-me esquecer o passado em que morri para mim mesma. Ressuscita-me, Jesus. Faz-me te adorar aos teus pés. Eu venho me entregar com tudo o que sou.
que sofreste na cruz. Traz vida e esperança, brilha a tua luz e glorifica-te, teu Espírito em mim. Eu clamo, ressuscita-me, Senhor. Faz-me viver de novo só para ti. Faz-me esquecer o passado em que morri para mim mesma. Ressuscita-me, Jesus. Faz-me te adorar, aos teus pés estou. Eu venho me entregar com tudo o que sou, Senhor. Ressuscita-me, aos teus pés estou. Ressuscita-me, minha vida eu te dou. Ressuscita-me, aos teus pés estou. Ressuscita-me, minha vida eu te dou. Ressuscita-me, Senhor. Faz-me viver de novo só para ti. Faz-me esquecer o passado em que morri para mim mesma. Ressuscita-me, Jesus. Faz-me te adorar, aos teus pés estou. Eu venho me entregar com tudo o que sou, Senhor. Pega em mim e ressuscita-me. Este foi o nosso programa. Gratos pela sua preferência, despedimos-nos até à próxima emissão.